no YouTube, sejam muito, mas muito bem-vindos ao Método Solove. Eu sou Maicon Asnar. E eu sou Fernanda Asnar. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E como que chama a nossa aula de hoje? A nossa aula chama Reconexão, o primeiro passo para um novo casamento. Olha que legal, hein? Reconexão, um novo passo para o casamento. Gente, nós temos esse formato aqui de programa, né? Onde você está na nossa sala e eu quero estar com você na sua casa, aonde quer que você esteja. Então você vai ver que dentro daquilo que nós temos como proposta do Método Solove é realmente abrir as portas da nossa casa para que você possa entrar nesse movimento que nós estamos fazendo, que é realmente estar com casais, estar com pessoas que querem reconstituir o seu casamento e querem melhorar, trazer maturidade. Você não precisa estar somente separado, você pode estar casado e querendo melhorar o seu relacionamento. Então vem estar essa noite com a gente, já manda o aviãozinho. Estamos acompanhando aqui ó, no celular, aqui, direto. Estamos aqui no celular, estamos aqui no Instagram, no TikTok. Então assim, já pega o aviãozinho, já vai chamando as pessoas que você conhece, familiares, amigos. É muito importante para nós. Vai curtindo também, que Sim. ele ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas. E não só isso, também queremos a sua participação. Nós gostamos que as pessoas participem para que a gente possa ter interatividade. Então participe com a gente aqui também. Olha só, nós estamos casados há 20 anos que nós estamos casados e 23 juntos, né? Então assim, nós temos já uma caminhada, né? Muitas coisas já aconteceram em nossa vida e é que nós estamos aqui porque acreditamos que todo casal merece viver uma relação leve, saudável, blindada, independente do que já viveu. Então você vai participar com a gente hoje aqui. E aí já vai também participando, né, Fernanda? Olha só. Já estou mandando mensagem já aqui tá? no grupo. Que maravilha. Então, olha só. Já escreve aí no chat. Há quanto tempo você está casada, casado? Há quanto tempo vocês estão juntos? É muito importante, né, você participar aqui com a gente. Quem já passou dos 10 anos, coloca eu. Eu já passei dos 10 anos em caixa alta, assim, tudo grande, coloca eu já passei. E os recém-casados sejam muito bem-vindos também. Então assim, também coloca aí, né, eu tô recém-casado, que é o amor, o primeiro ano de amor, de só love. Então é isso que nós queremos. E assim, eu também quero que se quem está assistindo agora com o seu parceiro e quem está assistindo sozinho, coloque também, olha, nós estamos juntos aqui, estamos assistindo vocês em casal, ó, eu estou sozinho, a minha esposa está trabalhando, meu marido está trabalhando, e aí depois você conta e pede para ele ou para ela assistir também, junto com você novamente. É muito importante você estar aqui. Bom, gente, nós queremos compartilhar com vocês a nossa história. E a nossa história não é só de teoria, ela é de superação real. Sim. Porque nós já estivemos nessa mesma situação alguns anos atrás e sabemos o que significa reconstruir um casamento que até então parecia perdido. E nessa aula de hoje você vai descobrir como sair dessa crise no casamento, reencontrar uma parceria e carinho, mesmo que hoje pareça até impossível. E não é só conversa fiada não, gente, é o que vivemos na pele. E assim, para quem ficar até o final, nós queremos dar uma oportunidade muito especial para vocês. Então fiquem com a gente até o final. E quando fala que nós já passamos também por muitas coisas, né? E para quem duvida, eu mesmo já me planejei em separar com a Fernanda aos 30 anos, né? Eu tive esse pensamento que eu queria viver a minha vida, eu queria ser feliz, eu queria ser solteiro, né? Queria sair com os amigos e tudo mais, né? Mesmo estando na igreja, queria fazer todo um movimento ao contrário daquela realidade. E aí nesse momento, né, criei uma situação, ela saiu para viajar com os pais, enquanto ela estava viajando com os pais, eu estava em casa, né, pensando como que eu vou embora, e comecei a fazer a minha mala, comecei a colocar todas as minhas roupas, era a única coisa que eu ia levar, né? Eu acho que é bem comum também, a gente ouve bastante nos atendimentos essa questão de assim,
saí de casa e deixei tudo para ela, né? Só queria levar a minha roupa mesmo. Isso mesmo, né? Achando que a garantia é deixar os bens. E aí foi quando eu liguei para minha mãe e contei a minha historinha, né? Não contei a verdade, eu criei a minha historinha como se ela fosse a vilã do relacionamento. E aí, é claro, né, como uma boa mãe que observa e vê o filho sofrendo com a historinha que foi contada, ela vira e fala que a casa dela é a minha casa, então volta para sua casa, que as portas sempre estarão abertas para você. E aí quando eu desliguei o telefone, Deus, né, maravilhoso, porque naquele momento ele viu que eu ia tomar qualquer tipo de atitude, ele me fez lembrar da história da minha mãe, porque naquele momento minha mãe já tinha passado por 2 casamentos. E infelizmente eles faliram, né? Se separou dos 2 casamentos e ela estava sozinha. E aí foi na hora que eu me vi lá na frente, no futuro. Eu já estava vendo o futuro. E aí foi quando eu decidi, né? Deus decidiu colocar no meu coração para não até mesmo fazer com que isso pudesse chegar ao fim. E eu queria saber de você, né? Coloque aqui no chat, né? Você já pensou, mesmo de leve, já passou pela sua cabeça que separar seria mais fácil do que tentar de novo? Coloque aqui no chat, participa, é muito importante, né, a sua participação aqui, né? Então assim, muitas das vezes passa pela cabeça, ou às vezes a imaturidade, ou às vezes a vontade própria, né, de estar pensando sobre isso. Sim, e olha gente, quando eu voltei de viagem, eu não encontrei uma notícia ruim, né? Eu estava com esse pressentimento, mas eu encontrei um convite para recomeçar. Aquelas coisas da casa ele tinha arrumado, sabe aquele quadro que você pediu para pendurar 6 meses atrás e nunca dava tempo? Ele organizou a casa, ele preparou um lar, ele cuidou de todos os detalhes, né? Para que quando eu voltasse, me sentisse acolhida, porque, enfim, era um convite para recomeçar. E assim, quando tudo isso estava acontecendo, a gente superando ali o nosso casamento, e aí nós fomos seguir a nossa vida, foi viver a nossa rotina, fomos trabalhar, as crianças estudar, tudo mais. E aí eu queria ter uma virada de chave, porque eu tive decepções, né, com o negócio próprio, com sociedade, né, estávamos passando por um momento delicado financeiro também. Então eu acreditei que se nós fôssemos embora do Brasil, fôssemos morar em outro lugar, que era o meu sonho morar nos Estados Unidos, então se fosse para morar em outro lugar, para viver uma nova vida, uma nova história, né, vendemos tudo que nós tínhamos no nosso apartamento e fomos viver. Ela abraçou essa causa, né, esse meu sonho, ela foi viver o meu sonho, abriu mão, né, das coisas, da família aqui. Estabilidade, trabalho. Estabilidade, sim, e fomos, né? E por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, cheguei desbravando como um imigrante, né? Eu era parecido com o Júlio, tinha 3 empregos, né? As crianças iam para a escola, a Fernanda também começou a trabalhar, e aí diante desse cenário, era o melhor dos mundos naquele primeiro momento. Mas, quiçá, né? Passado-se 1 ano e meio, eu tive uma crise existencial. E aí eu fiz a pergunta, será que tudo isso vale a pena? E aí quando eu fiz essa pergunta, né, a minha cabeça, os meus comportamentos começaram a ser negativos novamente. Então assim, começamos a perder novamente dinheiro, né, nós tínhamos um negócio próprio, acabamos perdendo 40% do nosso faturamento, que era aquilo que fazia a gente sobreviver, né, viver ali naquele país. Nós estávamos tendo briga no relacionamento. Sim, porque a falta de dinheiro acaba trazendo mais desavenças para o relacionamento. Sim, muito estresse, né, tendo que lidar com o trabalho o dia todo, as crianças à noite, escola deles, responsabilidade em casa, então tudo isso, né, acabou me afetando. E essa crise existencial foi quando eu perguntei para Deus se tudo isso valia a pena, se eu mudasse, né, se a partir do momento que eu buscasse conhecimento, a partir do momento que eu buscasse ajuda, eu mudasse realmente, verdadeiramente, né, eu queria que isso se tornasse uma missão na minha vida. Então assim, para você ver que temos ciclos, né, e temos que entender que quem está do nosso lado está vivendo esse ciclo também, e de que maneira, né? E aí, assim, também, gente, eu tive, de certa maneira, uma parcela de culpa. A gente sempre trabalha isso no casal, né, nos nossos atendimentos,
porque é muito fácil quando a gente olha só para o outro, né? E eu vim de família de nordestinos, né, que vieram tentar a vida em São Paulo, uma família grande, cheia de sonhos, mas também cheia de desafios. Mas eu sempre quis um lar feliz, eu sempre quis ter filhos, eu sempre quis casar. E eu achava que o fato do Michael me amar, até por isso que nós nos casamos, né? Então eu tinha essa convicção, eu tinha essa certeza que ele me amava. E que isso já era o suficiente, que eu não precisava me preocupar. Então com a rotina, nós já tínhamos o segundo filho, e aí eram tantos problemas na minha cabeça, eram tantos assuntos para eu resolver, que marido era uma coisa que eu não me preocupava, não cuidava, porque eu achava que, ok, aquilo era para sempre. E na verdade não era bem assim. Sim, e com o passar do tempo, né, tantas pressões, trabalho, filho, distância familiar, pesaram demais. E aí eu pensei que fugir de tudo isso e começar do zero seria uma liberdade. Mas mal sabia que assim eu só iria repetir o padrão de crise que eu já tinha visto na minha família. Minha mãe já tinha tido 2 casamentos que não deram certo. Então assim, eu já tinha perdido muito, mas por não saber, por não conhecer, eu estaria repetindo o padrão da minha mãe, né? Inconscientemente, acreditando que isso, né, seria normal num casamento, mas não, né? E assim, nessas conversas que nós tivemos, nós fizemos alguns acordos, né? E uma das coisas que eu tinha ouvido de uma pessoa é que terminar não poderia ser uma opção, porque nós sempre íamos encontrar um jeito de se separar. Ia dar um jeito de essa opção ser a principal, né? E aí, depois de muitos estudos, né, nessa área de desenvolvimento pessoal, muitos anos de experiência, atendimentos, enfim, nós entendemos que enquanto separar for uma porta aberta, o cérebro vai conduzir neurologicamente, vai conduzir você para fugir do que lutar, porque é uma defesa, Sim. Porque parece menos dolorido. Então, fechar essa porta de vez foi um divisor de águas para nós. Então pare e pense, né? O seu casamento, quanto realmente você vai valorizá-lo, né? E se você tem que reconquistar mais uma vez o seu casamento, tem que restituir ele, não há mais a separação, né? Não tem como pensar, porque de alguma maneira não podemos abrir essa porta, essa brecha, para que a nossa mente crie um caminho. E aí começamos a acompanhar, né, algumas pessoas, participar de mentorias individuais, e começamos a perceber que tem muitas pessoas que passavam por esse distanciamento. E diante desse cenário, né, nós o que? Decidimos compartilhar tudo para ajudar o maior número de pessoas a quebrar esses padrões velhos e provar que sim, é possível ter um novo casamento. E sabe qual é o maior erro dos casais em crise? Cair nas armadilhas do dia a dia que parecem inofensivas, mas que vão criando um abismo. Então, o casamento não acaba do dia para a noite. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês os 5 maiores erros e o que de fato funciona para mudar esse jogo do jeito que praticamos e que nós ensinamos. E, gente, mais uma vez, fica com a gente até o final que a gente quer compartilhar com vocês uma coisa muito boa. Sim, sim. Uma novidade. É uma novidade e não só isso. Vamos pensar assim. Se nós vamos trazer 5 erros, já pega papel e caneta, ou se você, Michael, eu estou sem papel e caneta, eu abri aqui e, né, estou na live, estou participando, obrigado por você participar. E olha só, pensando sobre isso, então esses 5 erros, se você não tiver com papel e caneta, depois você volta a assistir com papel e caneta para você anotar e já colocar em prática. Por quê? Quando nós estamos aqui no Método Solove, quando nós estamos trazendo aqui para você um tema, nós sempre vamos trazer uma forma de você colocar em prática. É isso que nós queremos, foi assim que nós mudamos, colocando em prática alguns novos hábitos e novas atitudes, né? Então, olha só, já vamos começar, já que você foi pegar papel e caneta. Fernanda, qual que é, Fernanda? O primeiro erro. Primeiro erro. Muita gente acredita que quando surge um desentendimento, o melhor é ficar quieto para evitar desgastes. Engole a mágoa e espera o tempo resolver por si só.
Só que isso só faz crescer um abismo silencioso entre o casal, porque aí as conversas se reduzem a, sabe, assuntos rotineiros. E aí sentimentos não são mais divididos, o relacionamento vai morrendo de invisibilidade. E sabe qual é o resultado? 2 companheiros que vivem na mesma casa, mas separados no coração, às vezes separados de quarto, enfim, parecem 2 estranhos. Bom, se você já ficou em silêncio por não saber conversar, vamos interagir, manda pra gente, sabe aquele emojizinho da boquinha fechada? Manda pra gente ir sabendo se tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão entendendo o que a gente tá falando. E como nós falamos, né, fique até o final, que muitas coisas, muitas novidades vai estar aqui, né, junto com você, né, para te dar essa oportunidade. Então assim, interaja, né, faz sentido, já ficou em silêncio, já se afastou, para que, né, de alguma maneira pudesse preservar o relacionamento, e isso aconteceu, né? E se você já sentiu que virou sócio ou estranho da própria casa, coloque aqui um emoji de casa. Nossa, eu me senti já um estranho dentro da minha casa. A gente ouve muito isso, né? Quando estamos restituindo o casamento, quando nós estamos falando com pessoas individuais e não com um casal, a pessoa relata, caramba, eu pareço um estranho, a minha filha para de falar comigo, o meu filho tomou as dores da mãe, né? Então assim, tomou as dores do pai. Do pai, é muito real isso no nosso dia a dia, quando a gente está fazendo essa mentoria, trazendo essa terapia para casais. Então assim, pensando nisso, né? E nós queremos aqui te ajudar. E o caminho da reconexão passa por abrir essa conversa verdadeira com o seu casal. Mesmo se os assuntos incomodam, tem assunto que incomoda, eu sei como que é, tem hora que nós estamos tratando assim um assunto e ele é delicado, e aí você tem que ter o temor das palavras que você coloca, respirar né? fundo. Respirar fundo. Muitas das vezes, isso aqui é o melhor caminho antes de responder de ponto imediato aquilo que você emocionalmente está sentindo, Dá tempo de você pensar naquilo que você vai falar, né, para que não haja, né, até mesmo o atrito. E assim, também não se trata, quando você está lidando com um assunto que incomoda, para brigar ou culpar o outro, e sim criar um momento que cada um pode expressar o que sente sem medo e sem julgamento. Nós temos aqui opiniões, muitas das vezes ao contrário um do outro, temos opiniões formadas de pensamentos, daquilo que a gente já viveu do passado, eu e a Fernanda. Mas nós aprendemos que o melhor de tudo é poder se reconectar, dizendo que agora nós vamos criar a nossa opinião. Então ela dá a opinião dela, eu dou a minha opinião e juntos criamos a nossa, porque agora nós somos uma unidade. E aí passa a ser uma verdade para nós aquilo que a gente estava discutindo. A Rosana falou aqui que quando o meu esposo chega aparece um estranho porque ele não se permite. Tá e vendo? que ela acredita que conversar seja uma boa opção. Desenvolver a habilidade de falar, ouvir com respeito. Então assim, hoje até mesmo estava num treinamento, dando um treinamento, e eu falei, tenha escutativa. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então assim, tem hora que a pessoa está tão ansiosa de querer falar ali com o parceiro, que a pessoa está falando, mas ela só está esperando a pessoa parar de falar para já logo em seguida, e não está ouvindo nada, porque o pensamento daquela pessoa está bloqueando ela de ouvir. Então passa a ouvir mais com respeito, sem ter mágoas, né? Sem ter maus sentimentos daquilo que não foi resolvido, os sentimentos que precisam ser reencontrados, a intimidade que precisa ser recuperada. Um casal, ele precisa ter intimidade. E aí o casal volta a ser um confidente, não apenas um colega de casa. Então, né, prestar atenção nisso. E se tá fazendo sentido, gente, curte, põe um diamantezinho, manda um coraçãozinho pra gente saber que vocês estão entendendo que tá fazendo sentido. E eu quero saber também, além do emoji, você sente falta de conversar de verdade, ou sente que a conversa entre vocês acabou virando somente um recado? Na rotina do dia a dia, é uma pessoa de recado. Nós ouvimos também essa semana, a gente só passa um recado um para o outro. Ela me bloqueou, e aí eu estou bloqueado já há uma semana, mas quando ela precisa falar comigo, ela me desbloqueia, fala e bloqueia novamente. Uau!
Será que é isso mesmo que um casal precisa viver? Será que é merecedor viver dessa forma? Fala para mim, você sente falta de conversar de verdade? Bom, agora, segundo erro. O segundo erro de um casal é quando os problemas aparecem. Muitos acabam usando a separação como uma arma. Lembra que a gente falou aqui anteriormente, isso não pode ser mais opção na sua vida. Então não use isso como um artifício. Eu já ouvi pessoas dizendo, né, que estava no relacionamento, a pessoa pediu a separação, e aí ela falou, se não mudar eu vou embora. Ou outros que falaram assim, que a pessoa declarou que está insuportável viver com você, quero me separar. E esse tipo de fala quebra toda a segurança emocional de um casal. E no casamento, tem que entender que separar não pode, nem deve ser uma alternativa. Ela não pode ter uma facilidade na hora do relacionamento, isso entrar como uma condição. Uma vez que entra como uma condição, eu deixo a minha mente aberta para que isso possa acontecer. E aí ninguém se esforça de verdade para superar as crises que existem no casamento. E aí quando separar é sempre uma opção que é fácil, ninguém vai se esforçar para querer viver junto. Faz sentido para você? E a cada conflito vira uma roleta para quem vê, assim, saber quem vai desistir primeiro. E não é assim, um casamento não é assim, um casamento duradouro, maduro, ele não precisa viver numa roleta russa de saber quem vai separar primeiro. Não merece ser assim. E aí, quem aqui já ouviu ou falou até mesmo essa frase, acho que não tem mais jeito? Seja sincero comigo e com você, com nós que estamos aqui fazendo esse programa, né? Quem já ouviu e falou essa frase, acho que não tem mais jeito? Aqui você vai aprender que sim, tem jeito. Bom, então, como a gente comentou, acho que a virada para nós, ela veio quando a gente realmente decidiu que separar não era uma opção. E o verdadeiro compromisso, ele vai acontecer quando o casal decidir que separar realmente não é uma opção sobre a mesa. Porque você vai se esforçar para encontrar outras alternativas de resgatar esse relacionamento. E aí, ao invés de fugir do problema ou ficar fazendo ameaças de abandono, vocês dois escolhem enfrentar juntos as dificuldades e sabendo que as crises elas vão passar a ser degraus de evolução. E o verdadeiro compromisso vai acontecer quando o casal decidir realmente separação não é uma opção. Então saiba hoje, já escreve aí, né? Escreve no chat também, separação não é mais opção. Vamos todo mundo escrever, separação não é mais opção no casamento, né? Então vai escrevendo aí, que linguística que nós estamos trabalhando, quando eu peço para você escrever, quando eu peço para você estar mesmo participando com a gente no chat, né? Na neurolinguística tem essa questão de visão, audição, sinestesia, então faz com que os seus 5 sentidos comecem a realmente trabalhar em prol daquilo que você deseja. Então saiba, você já está aqui trabalhando, já está fazendo todo o processo do método Solove. Bom, gente, e ao invés de você fugir do problema, de fato você encontrar outros caminhos. Eu sei que às vezes não é fácil e por isso que precisa, às vezes, de uma ajuda profissional, porque muito também a gente ouve, eu já tentei de tudo. Então, uma ajuda profissional para te dar outros caminhos, né? E quando você adota essa postura de procurar outros caminhos, cada desafio vai virar uma chance de fortalecer a relação. É diferente, porque daí vocês sabem que vocês são uma equipe, um time e que nenhum problema vai ser maior do que o que vocês decidiram juntos seguir, né? Então você está vendo que dentro daquilo que nós estamos trazendo, tanto o primeiro quanto o segundo, você não vai ficar mais em silêncio, vocês vão chegar a conversar, a realmente ter uma ideia própria, uma ideia única em relação ao casal, né? A separação já não é mais opção, né? Você vai estar fazendo esse movimento, vai colocar uma postura, né, para que você possa fazer com que o seu casamento
possa evoluir juntos, vocês vão enfrentar esse problema juntos. Então olha só, 2 passos que faz com que você hoje mesmo já pode colocar isso em prática. Você pode, não sai agora, viu? Porque você tem ainda, temos muita coisa aqui pela frente. Ainda vamos para o terceiro erro. E ainda vamos para o terceiro dos 5 que nós vamos trazer aqui para vocês. E até o final você vai ver quantas coisas que você vai ter até então para você colocar em prática no seu dia a dia. E qual é o terceiro erro, Fernanda? Ela não quer que eu chame ela de Fernanda, eu esqueci, gente. Ela falou assim, não me chama de Fernanda, não me chama de Asnar, pode me chamar de Amor. Amor, qual é o terceiro erro? Porque, gente, quando nós estamos trabalhando num ambiente empresarial, então nós temos esse hábito de se tratar por Maicon e Fernanda. Mas como aqui é uma live, né? Que você está na nossa casa. Na nossa casa. Na nossa sala. Sobre casais, então é um pouco mais íntimo. Então eu falei, não me chama de Fernanda. Tá vendo, gente? Aqui é tudo na prática. A gente coloca em prática o nosso dia a dia junto com você. Abre aqui a nossa casa, né, para que você entenda que nós também somos um casal vulnerável. Bom, gente, o terceiro erro é aquele ciclo, como eu tinha começado já a dar um spoiler aqui. Eu faço tudo. Eu já tentei de tudo, não tem jeito. Ele que precisa mudar. Ela que precisa mudar. Eu faço tudo e ele não me valoriza. Ela não me valoriza. Eu levo o menino para a escola, eu limpo a casa. Gente, a gente ouve isso de homens e de mulheres, viu? Então assim, eu limpo a casa, eu dou banho no menino. Isso. Quando ela chega do trabalho, a comida tá pronta. Então assim, ela que não tá valorizando, ele que não tá valorizando. Então esse pensamento, ele gera cobrança, gera ressentimento e uma sensação constante de injustiça. E aí fica uma briga silenciosa, né? Quem é que vai se esforçar primeiro? Porque se eu acho que eu tô fazendo tudo, eu não tenho nada pra mudar. Quem tem que mudar é a outra pessoa. E aí nesse impasse o relacionamento vai congelando. E aí o distanciamento só vai aumentando. E aí cada vez que você acha que é só o outro que tem que fazer mais alguma coisa, Fê, mas eu já tentei muitas coisas. Gente, será que tentou mesmo? Será que não tem mais nenhuma outra possibilidade? E é por isso que a gente traz aqui pra vocês, porque cada um desses erros, a gente tem inúmeras possibilidades pra tratar com vocês. É verdade. Gente, quem se identificou? Escreve aí pra gente, assim, eu também. E não tenha vergonha, porque olha quantas pessoas a gente tem nessa live, você não tá sozinho. Não está sozinho, porque nós estamos com você, a live está aí com você, então assim, muita gente, você não é o primeiro. Eu acho que nem nós tínhamos noção de quantas pessoas. Porque os nossos amigos sempre pediram pra gente fazer um curso de casal, da mentoria para casais. É verdade. E nós... cada um com as suas tarefas, as suas responsabilidades, o Maicon até era da internet, eu nem tanto. Então, quando a gente de fato decidiu, é lamentável, gente, é lamentável a quantidade de pessoas que não estão contentes e sendo que existem tantas possibilidades, tantas possibilidades. Isso é real, né? E assim, a transformação, ela começa quando se assume responsabilidade. A sua responsabilidade pessoal, você, né? E aí olhar para dentro de você, reconhecer pequenos hábitos seus que podem ser mudados e fazer a sua parte sem esperar perfeição. Não espere estar perfeito para começar a criar novos hábitos, não. Comece agora, né? Isso inspira a troca um pelo outro, a reciprocidade, a quebra de ciclos negativos. E mostra que para mudar, né, a dinâmica do casal, basta um dos lados dar o primeiro passo. Então não espere o outro dar o primeiro passo. Você seja, né, a pessoa de transformação, a pessoa que vai passar por esse processo, vai mudar. E quando você muda, é física quântica, tudo ao seu redor muda, mas quando verdadeiramente você muda. Você não tem que mudar para julgar o outro, não tem que mudar para até mesmo falar que você está fazendo e o outro não. Não é para você mudar e querer realmente ser o juiz, a juíza da relação. Não, você primeiro muda os seus hábitos, muda as suas atitudes, né? Tenha novos resultados e aí a partir desse momento, né, você começa a ver os resultados. E as pequenas atitudes cotidianas
como um pedido de desculpa. Quantas pessoas têm dificuldade. Hoje mesmo eu mandei, tem um casal que também faz a brincadeira de casais, né? E ele fala, o homem, quando ele erra para pedir a desculpa, ele estava num quadro branco explicando para a mulher dele, eu fiz um erro, já peço desculpas. A mulher e aqui tá a desculpa. Aí na hora que chegou na desculpa, mas e aí passa por lá, mas é difícil. Esses dias aconteceu em família, né? Eu tinha falado algo e aí realmente, né? É difícil reconhecer que eu estava certo. E aí quando eu estive certo daquilo, eu falei, agora você precisa me pedir desculpas. Cara, ela fez de tudo no tanané, até pedir, mas eu fiz questão de ela pedir desculpas, porque eu tinha dito o que iria acontecer. Então, assim, importante, não é verdade? Olha lá, ô louco! Tá vendo? Em live, eu vou guardar essa live pelo resto da vida. Então, assim, eu estava certo. Então, um elogio espontâneo, né? Fala um eu te amo, né? Fala que está com saudade. É importante, um gesto de atenção. Hoje mesmo, eu estava numa empresa e lá tinha balas, tinha pirulitos. E aí, quando o cara pegou a bala, ele falou, você quer bala? Eu falei, cara, eu não quero bala, mas eu quero um pirulito. Aquele de coração vermelho, sabe? Aquele de açúcar puro. E aí, eu contei a história, eu falei, eu estou há 23 anos com a minha esposa e desde quando nós somos namorados, esse foi o primeiro pirulito que eu dei para ela. E quando eu encontro, eu faço questão de levar. E aí eu trouxe um para ela. Assim que eu cheguei, eu entreguei. Aí as crianças estavam almoçando com a gente, falou, eu também quero. Não, esse não, esse é da sua mãe. Né? Então assim, passa desapercebido, mas faça isso. Gente, importante. Muitos coraçõezinhos subindo. Obrigada, gente. Obrigado, viu? Você tá vendo? Né? A Luciana também está aqui participando. Um gesto de atenção faz toda uma diferença, muda o humor, muda o ambiente. Então assim, fazendo isso, o que pode acontecer? Se você fizer isso, pode ser um ponto de virada. A gente está brincando, tá rindo aqui, porque pra gente, como isso é mais natural, mais leve, né? Mas para quem tem mais dificuldade, gente, pode ser um ponto de virada, quebrar esses ciclos. E olha só, né? A gente aqui está espontâneo porque é o nosso canal, queremos tratar com responsabilidade, né? Sabemos que também lá quando você era uma criança, seu pai e sua mãe, da forma que eles foram ensinados, eles são vítimas tanto quanto vocês, quando não trouxeram afeto, amor, carinho. Eu encontro muitas pessoas que na fase adulta agora, com 30, 40, 50 anos, 60 anos, não conseguem falar um eu te amo. É verdade. Eles relatam para nós, é real, gente. Eu não consigo dizer eu te amo, porque foi ensinado que dar uma casa, comprar roupa para as crianças, poder colocar um alimento, poder pagar um colégio, nunca deixar faltar nada. É uma forma de amor, porque viu o pai e a mãe fazendo isso. A mãe cuidava das crianças para o pai trabalhar, e aí a pessoa está replicando um padrão, entendeu? Então assim, não está errado, é porque não aprendeu de uma forma diferente. E aí eu queria saber aqui, me responde no chat, quem aí sente que entrou num ciclo de esperar o outro mudar antes de agir, né? Quem realmente, verdadeiramente acredita que isso aconteceu, né? Eu estou esperando o outro mudar e não percebi, Maico e Fernanda, que eu preciso mudar em primeiro lugar, mudar as minhas atitudes, porque eu procurei mudança, mas eu procurei para ficar jogando na cara que eu mudei e a pessoa não. Acontece isso. Nos procuram para mudar e depois jogar na cara que mudou e o outro não foi atrás, né, da mudança, mas não é assim. Então por isso que vocês têm que estar com a gente aqui, né? Assim, claro que são 23 anos juntos, mais de 20 anos de casamento, são muitos atendimentos, né? Então claro que isso vai trazendo experiência pra gente, muitos cursos, mas eu acho que quando começou tudo isso, a gente decidiu se conhecer também. Sim. E uma das fichas, né, que caíram pra gente é que assim, os nossos perfis comportamentais, né, depois a gente vai abordar mais sobre isso em outras aulas, mas os nossos perfis são diferentes, né? E por falta de experiência, isso era um problema, porque o que é diferente se repele, então era como um imã, então um é de um jeito, outro é do outro, então dá aquele atrito, né?
E a partir do momento, quando a gente foi buscar o nosso desenvolvimento pessoal, que a gente foi entendendo quem a gente era e o que a gente podia mudar, a gente entendeu que os nossos perfis são diferentes e que a gente pode somar. Então, o que falta em mim, sobra nele, e o que falta nele, sobra em mim. E aí parou de ser uma discussão e passou a ser uma relação onde os dois se completam e não se repelem. Isso é muito importante, né? E assim, entender que de alguma forma você tem o seu perfil e a outra pessoa, mas eu tenho que respeitar, né? Então, pensando sobre isso. E, gente, agora um exercício de visão positiva de futuro, como a gente fala. Se você pudesse acordar amanhã e seu casamento tivesse 100% do jeitinho que você quer, qual seria a primeira coisa que você faria para essa pessoa, para esse seu cônjuge? É real, né? Você olhar para o futuro, né? A gente conversa muito isso, quando a pessoa de alguma maneira errou no casamento e houve a separação e quer restituir, a gente sempre traz isso na mesa, né? Ali na sessão, para a pessoa refletir sobre isso, assim, tá, e se você voltasse hoje com essa pessoa, ela vai encontrar a mesma? O mesmo homem, a mesma mulher? Não, tenho que olhar para o futuro. Qual é a pessoa que eu vou me transformar? Como que eu vou me transformar para me tornar uma pessoa melhor das coisas que eu deixei de fazer, que minou o meu casamento, que fez com que realmente a pessoa pudesse ter uma outra opção, porque ela passou a ter opção porque de alguma maneira em casa, né, ela não estava encontrando aquilo que talvez procurou conversar ou não conversar. Então pensa nisso, qual é a sua visão de futuro, ou que você está casada e quer melhorar esse relacionamento. Então assim, nós também temos, nós não somos perfeitos, então, mas a gente procura, né, buscar aquilo que o futuro possa nos proporcionar como casal, né, como empresários, como pais. Então assim, é importante você fazer isso também. Olha aí, já passamos por 3 erros. Será que vamos chegar ao quarto? Vamos lá. Quarto erro, gente. Vai agora! Muitas pessoas caem nessa armadilha de idealizar a vida dos outros. O jardim, né? Como que é? A grama do vizinho sempre mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ele faz, aqui não faz nada, né? E isso, aí, olha, né? Principalmente as redes sociais, né, trazem esse engano, e aí a pessoa fica vendo aquele casal, e eu não preciso nem citar nomes, mas recentemente um casal que aos olhos naturais de quem está do lado de cada das redes sociais parecia tão perfeito, tão apaixonado, e de repente se rompeu. Então, quando você traz essa comparação, olha, aquele casal lá sempre fofo, nunca briga, aqui em casa é diferente. Meus pais sempre foram assim mesmo, então os pais sempre brigaram e a pessoa não se importava. Então eu acho que tá no padrão. Ou, vejo tantos casais que parecem tão felizes. Hoje mesmo eu tava vendo Aí quem achou que o Zé Felipe, né? Zé Felipe e a Virgínia, o Zé Felipe e a Virgínia iam se separar, né? Quem achou que isso um dia ia acontecer, não é verdade? É verdade. E como eu estava comentando, hoje cedo eu vi um vídeo também sobre inveja, né? E aí a moça falou assim, você sente inveja? A repórter perguntou e ela disse assim, às vezes um pouco, quando você olha aquele casal da rede social e você acha que a tua vida é inferior. Então assim, olha o quanto isso é tóxico, né? E aí quando você compara, isso só aumenta a sua insatisfação, porque vai promover uma expectativa que não é verdadeira. Você acha que não tem jeito porque o outro não muda. Então assim, eu jamais teria um casamento desse, eu jamais teria um relacionamento desse. E aí quando você fica comparando o seu próprio relacionamento com esses outros, você acha que não vai alcançar nunca aquele padrão super lindo, apaixonado, fofo que você vê lá nas redes sociais. É real. E assim, a verdadeira reconstrução do casamento, né, começa quando os dois decidem deixar de lado as comparações, né, as crenças, aquilo que passou a acreditar, e reconhecendo que cada um, né, tem a sua parte, a sua história, né, ali dentro da relação. Por mais que elas sejam únicas, mas cada um tem a sua parte dentro do relacionamento. E aí, a partir desse entendimento,
é possível começar a escrever um novo capítulo. Então assim, hoje é esse novo capítulo de uma página em branco, de você livrar-se dos erros do passado. Deixar o passado. Deixa pra lá, o passado ele tem que servir de aprendizado e não de culpa, de mágoa, rancor. Ah, Maicon, você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez. Eu até te entendo. Eu não sei o que ele fez, o que ela fez para você, mas agora eu sei que você pode decidir sobre isso. E existe um caminho, um passo a passo, que até o final você vai saber como fazer aqui com a gente. Então fique que você vai saber como que você pode trabalhar tudo isso em você e no seu relacionamento. Os padrões que são pré-estabelecidos e muitas das vezes foge da sua própria realidade e aí fica distante, como a Fernanda falou, achando que é aquele casal de margarina e não é, né? E assim, as cobranças externas que existem. Então eu tenho que entender que valorizar as experiências, as dores, vitórias do seu relacionamento, focar que vocês podem criar juntos daqui para frente. Pare, olhe, olhe as conquistas juntos que vocês já tiveram esse ano. Maicon, mas eu não tive nenhuma. Se eu olhar, eu não tive nada a acrescentar. Então, olha só, tem uma coisa para te dizer, ainda dá tempo. Não é? Sim, sim. Até o dia 31/12 você pode comemorar muitas, mas muitas coisas no seu relacionamento. Mas basta você tomar uma decisão. É a decisão que faz com que você possa dar o próximo passo. E, gente, então estamos caminhando para o final. Quero agradecer de novo os coraçõezinhos, que eu vi um monte de coraçãozinho subindo. Obrigada. Se está fazendo sentido para vocês, até para nos incentivarem, gente, a gente continuar fazendo essas lives, dá o diamantezinho, dá o coraçãozinho, manda comentário, emoji, até pra gente também conseguir entender se tá fazendo sentido pra vocês, se é o tipo de conteúdo que vocês gostam. Vamos lá, os coraçõezinhos, gente. E assim, que possa também nos procurar, mandar um direct para conversar com a gente, querer saber dentro do programa qual é o tema que a gente pode abordar aqui para que possa esclarecer, que possa ajudá-los, né, a caminhar juntos aqui no Método Solove, né? E assim, a única coisa que eu peço a vocês, o compromisso de compartilhar, né? Se faz sentido para vocês, não abre mão de compartilhar. Vocês fazem parte da nossa história. Vocês podem ser um agente transformador junto conosco. Hoje nós abrimos aqui a nossa casa, a câmera, para estarmos juntos com vocês, mas saibam que vocês podem alcançar vidas que nós não alcançamos. Então quando a gente juntos estamos numa sala aqui, juntos estamos conversando, talvez uma amiga, um amigo, um parente está passando ou não está, ele também pode compartilhar. Isso vai nos ajudar a alcançar, né, as pessoas no mundo. E é claro que like é importante, pessoas vindo é muito importante, mas o mais importante é a vida. E eu não abro mão da vida porque eu conheci pessoas que não abriram mão da própria vida para estar comigo, para me ajudar, para me ensinar. Então pensa nisso, que você vai ver que nós vamos crescer juntos. E é isso que eu quero, você relatando aqui o seu casamento reconstituído, o seu casamento maduro, os seus filhos fortalecidos, o seu negócio crescendo. Então assim, é isso que nós queremos, né? Poder disseminar, obrigado. Né? Disseminar tudo isso em conjunto. Então assim, nós não estamos só nós dois, estamos na nossa comunidade Solove. Solove, Solove, Claudinho Bochecha. Né? Quando você ouvir essa música, lembra de nós. Lembra da gente. Né? Mas vamos pro quinto, né? Eu gosto de conversar, viu, gente? Vamos pro quinto. Bom, gente, quinto erro. Com filhos, trabalho, as tarefas que vão ficando acumuladas, o cansaço. Então muitos casais acabam caindo no automático. Como eu mesma disse, né? Eu brinco assim, né? Que era o marido, check, esse já me ama, tá tudo resolvido. Eu tenho que me preocupar com o filho, eu tenho que me preocupar com o trabalho. Então as minhas preocupações eram outras, né? E aí o relacionamento acaba em segundo ou em terceiro plano, porque os dois vão se distanciando. E eu acho que até se cuidar, a mulher principalmente, né, que as mulheres costumam ser mais vaidosas, nesse turbilhão, quando ela chega em casa, é tanta coisa para fazer que até deixa de se cuidar, né? E isso vai, de certa maneira, prejudicando. E aí, quando o casal se dá conta, que foi o que aconteceu com a gente vira quase estranhos, né? Tá todo mundo só cuidando de tarefas. Ou, como eu já ouvi em um relato também, né? Minha esposa me tratava como um motoboy.
porque as conversas eram só sobre conta, filho, tarefa. Então eu chegava em casa, ela me passava a lista assim, tem que fazer isso, tem que fazer, sabe assim? Então não é um diálogo, né? É verdade. Hoje mesmo, eu vou confessar aqui, tem um motoboy, hoje eu já até falei, né, pra você. Não tô me lembrando. Eu falei pra ela, nossa, se existe uma outra vida do passado, olha lá, você tá vendo? Né, que ela sabe o que eu falei, porque eu falei assim, se existe uma outra vida do passado... Eu fiz um pedido pra ele. Eu não acredito, né? Eu não acredito, mas assim, se existisse uma outra vida, eu fui o gênio da lâmpada mágica. Porque ela sempre tá me fazendo pedido. Eu falei, mas só o gênio só tem 3. Ele passou na cozinha, eu falei, você tá na cozinha? Faz um café pra gente. Aí foi isso, gente. Isso foi uma das coisas. Foi uma das coisas, né? Então assim, eu pareço o gênio da lâmpada mágica, só vou recebendo os pedidos para cumprir. Mas olha só, né? Enfim, o nosso segredo foi tornar o casamento uma prioridade real. Né? Mesmo na correria, você vê que nós colocamos algumas práticas, né? Então, assim, isso que é o legal. E como eu falei, até experiência própria, né? De como mulher, eu lembro de uma situação em que a gente estava em casa e aí eu tinha acabado de tomar banho, aquela cena clássica, né? Pus a toalha no cabelo, sentei no sofá e ele veio compartilhar uma coisa do trabalho dele comigo. E aí ele falou, lembra aquela moça de nome tal? Eu falei assim, não tô lembrando. Não, a gente almoçou com ela no dia que você foi no meu trabalho, que a gente tinha esse costume, né, de almoçar juntos, quando trabalhava mais próximo. E eu falei, não tô me lembrando. Aí ele, deixa eu te mostrar o Facebook dela. Aí, gente, não tinha Instagram na época, né? E aí ele mostrou no Facebook, todas as fotos dela eram lindas. E aí aquilo eu falei assim, gente, olha que concorrência desleal, né? A gente já tava nessa fase dessa melhora, né? E eu falei, poxa, olha aqui a garota, ela vai trabalhar toda linda, toda maquiada, cabelo escovado. Eu também trabalho assim. E só que quando eu chego em casa eu quero me libertar e quero estar confortável e eu quero... Aí eu tô lá toda xoxa, capenga, como diz minha filha, xoxa, capenga, com a toalha no cabelo. Gente, imediatamente eu fui no banheiro, larguei aquela toalha, sequei o cabelo. Por quê? É isso, sabe? Você tem que ter o casamento como o centro... ele podia entender, sim, que eu tô cansada? Poderia. Mas quando o casamento passa a ser o centro, as tuas preocupações vão sendo diferentes, né? É real, né? E manter o casamento blindado é priorizar com intenção a relação. Tá vendo? Mesmo na rotina. Ela tá blindando esse casamento. Então é muito importante, porque assim, não é sobre grandes gestos, mas sobre constância. Reservar um tempo a dois, criar pequenos rituais de carinho, celebrar as conquistas, surpreender com detalhes. Detalhe simples, você está vendo hoje um pirulito que ele custa nem sei, 25 centavos, 20 centavos, mas não é o preço que eu pago, não, é o valor que esse pirulito tem na nossa vida, na nossa história, porque foi quando começou o nosso relacionamento e a forma da gente, né, trazer o carinho, o amor quando se encontrava, né? Então é pensar nisso, que esses momentos transforma a convivência e aí impede que a parceria do casal suma no meio de milhares de obrigações, né? Renova os laços de intimidade, o respeito, a amizade todos os dias, mas isso é uma prática que é constante. Gente, quero propor aqui um desafio, vamos dizer assim, né? Eu gosto. Algumas pessoas disseram que estavam sozinhas, né? Outras estão acompanhadas. Pare agora, de verdade, sinceramente, olha para o seu cônjuge, ou se ele não tá aí, enfim, mentaliza, né? Mas agradeça por alguma qualidade dele. O homem gosta principalmente de ser valorizado pela posição que ele ocupa dentro da casa. Sim. Então se você tá com ele, fale olhando nos olhos dele. E se não tá, já mentaliza para que isso chegue onde quer que ele esteja, né? Eu te amo, meu amor. Eu também. Né? Você é maravilhosa. Meu amor, eu amo o jeito que você cuida da nossa família. Viu? Já colocamos em prática aqui. Ok, já vou por aqui. Já dá um ok aí, né? Eu já estou dando um ok aqui no chat, né? E também eu quero saber de você, se já viveu algum momento de reconciliação que te surpreendeu
compartilha aqui com a gente. Às vezes você já passou por um momento que teve essa reconciliação e isso foi uma surpresa, você conseguiu realmente fazer a diferença, foi uma diferença. Eu fiz dessa maneira e mudou tudo naquele dia que poderia ter gerado uma briga, por Sim, exemplo, né? Isso, porque nós queremos inspirar outras pessoas que quando elas estiverem assistindo, quando estiverem aqui dentro do Método Solove, vai entender que é real. Eu e você somos reais e colocamos em prática. Então assim, se realmente teve alguma coisa que no seu relacionamento, né, te surpreendeu, teve uma reconciliação, né, divide, coloque aqui, né, rapidinho para que a gente possa realmente trazer isso, né, fazer com que você compartilhando possa inspirar também outras vidas. Bom, gente, até lembrando de uma situação, porque eu adorava pontuar tudo, né? Ainda tenho que me policiar, que às vezes eu ainda quero colocar alguns itens, né? Pra gente estar melhorando, né? Como a gente foca nessa questão de melhorias, né? E até mesmo assim, às vezes num assunto eu queria prolongar a discussão, né? E o Michael sempre muito passivo e querendo acabar com o assunto para não gerar briga, e eu querendo insistir, querendo prolongar. E aí ele, tá bom. Aí até fez uma brincadeira assim, tá bom, dona Encrenca, o que a senhora quer? Você quer que eu fique bravo? Então, até nisso, eu falei assim, não, eu tô querendo que ele prolongue o assunto, mas na verdade ele transformou isso de uma maneira tão leve. Aí, sabe quando você passa aquela raiva e você de fato começa a conversar normalmente, sem ter aquela raiva, aquele rancor. Então, às vezes é isso, é uma quebra, é uma palavra, vem cá, dá um abraço, respira. Então, tudo isso faz a diferença. E, claro, com toda a nossa experiência. E aí, por que a gente também, no começo a gente estava também falando aqui, agora trazendo um pouquinho para vocês. Nós falamos que nós queremos alcançar mais pessoas, né? Nossos amigos sempre pediram pra gente, vocês deviam fazer mentoria, vocês deviam... E eu não me animava muito com o assunto, o Michael tinha outros propósitos também. Mas de um tempo pra cá a gente começou a pensar nisso, né? E como o Michael produz conteúdo já pra internet há uns 5 anos, 5, 6 anos, eu até sugeri isso, pesquisei alguns assuntos, eu falei, olha, você não quer voltar a falar? Porque num outro momento a gente tinha pensado em falar de casais, aí eu falei, eu tô pensando em ajudar e tudo mais. Nós somos cristãos, né, e eu coloquei isso como um propósito e comecei a orar sobre isso, né, para entender o que o Senhor queria para nós, né, porque não é fácil vir aqui, não é fácil abrir a nossa casa, né, são tantos assuntos, são tantas vidas, né, e em meio a isso tudo, acho que o Senhor nos presenteou, né, uma pastora, amiga nossa, fez um convite, né, para que a gente participasse de um encontro de casais. Verdade. E aí nós ficamos super assim animados, eu principalmente, porque para mim já estava sendo uma resposta, né, então agora é o momento da gente então falar como casal, né? E o Michael me chamando e falou, olha, conversa com ela para entender quanto tempo a gente vai ter para falar, qual é o horário do evento, tudo certinho. E aí nisso ela falou que somente a gente iria levar essa palavra. Então era um encontro de casal, de uma igreja, né, de amigos nossos muito queridos. E aí a gente falou assim, nossa, uau, né? Como estar à frente de tudo isso? Sim. E acho que trazendo aqui pra mim, o Michael já fez diversos treinamentos. Eu já fiz treinamentos, mas não nessa área de desenvolvimento pessoal, então pra mim foi a primeira vez. E ao término do evento, a gente vê as pessoas vindo falar pra gente. Eu acho que o testemunho mais forte que nós tivemos foi de um casal que falou que tinha comprado o ingresso. Nesse decorrer, até chegar o dia do evento, eles tinham se separado, fazia 3 dias que eles tinham decidido não estar juntos, mas como eles tinham comprado o ingresso, então eles iriam assim mesmo, né? E aí eles nos procuraram para falar que a partir daquele momento eles estavam decidindo restaurar o casamento deles. Então, para nós, isso foi um divisor de águas. Falou assim, é isso que a gente precisa fazer. Porque a gente se dispôs a vir aqui, a gente se dispôs a compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu aí ao longo desses 20 anos, 23, né, que a gente tá junto, e aí ajudar um pouco mais de pessoas. E por isso que a gente também falou, quem ficasse até o final, a gente quer fazer um convite especial. Né? A gente tem recebido muitas mensagens, nós temos muitos atendimentos
Então, como conseguir alcançar mais pessoas, né? Então, talvez você já tenha percebido coisas que remetem à sua história, que ao longo do que a gente foi falando, né, dentro dos exemplos. Mas isso tudo é só um pedaço do caminho. Por mais que a gente quisesse, essa live aqui já tá durando aí quase 1 hora, então por mais que a gente quisesse, até neurologicamente vocês nem iam conseguir assimilar tantas informações. Mas existe um passo a passo comprovado para reconstruir os relacionamentos. Sim. E a gente quer mostrar para vocês como aplicar isso de verdade. E assim, é por isso, né, que nós criamos o nosso curso Casamento Forte, né, da crise à reconexão. Então, realmente pensando sobre isso, porque de alguma maneira nós vamos também caminhar juntos, né? E é um curso... um número maior de pessoas, né, do que o atendimento que a gente faz, que é individual, 1 a 1 na mentoria, né? Sim, e hoje, né, nós não teríamos capacidade de atender o número de pessoas que nos procuram. Então foi pensando nisso que nós decidimos, né, fazer com que o Casamento Forte, da crise à reconexão, pudesse realmente a gente atender e falar com o maior número de pessoas, e a gente numa sala fechada, né, compartilhar, e muitas das vezes é difícil compartilhar com pessoas que a gente ama, com pai, mãe, irmãos, compartilhar com os amigos aquilo que está acontecendo. E quando você está no meio de pessoas que nós estamos vivendo da mesma maneira ali, né, a situação, e você tem 2 mentores que vai poder te ajudar a criar um caminho neurológico com a ciência humana, a psicologia, terapia, né, constelação familiar, física quântica. Então tudo isso vai poder realmente te dar um passo, né, para você avançar, e aí você poder fazer isso online, porque, né, muitas das vezes a questão de tempo, deslocamento, pessoas do mundo inteiro estão nos procurando. Falamos com um cubano essa semana, falamos dos Estados Unidos essa semana, Portugal. Então Espanha. Assim, né, então pensando nisso, que a gente criou, né, o curso, que ele tem 10 módulos, né, então para você ver, para que a gente possa destrinchar tudo isso, e os módulos vão dando diagnóstico do momento atual, né, o fortalecimento ao casal para que as pessoas tenham uma mudança real, que não seja balela não. Nós estamos cansados de ouvir isso, né, as pessoas dizendo que estão indo em busca de algo, mas quando chega, né, vê que é só conversa fiada. Então assim, a gente não quer, porque a gente está abrindo a porta da nossa casa aqui, para que você possa estar junto com a gente. Então com aulas, né, gravadas ali, que você vai poder assistir, reassistir, compartilhar com o seu parceiro, com a sua parceira ali, dizendo que está passando por esse processo de mudança e quer que ela possa também participar, entendeu? Essa que é a nossa intenção, é que vocês estejam juntos, mas tem hora que não está juntos, vocês estão separados. Então assim, pode acontecer de fazer individualmente, mas o mais importante é fazer, porque aí você crescendo, você faz o outro crescer também, e se estando junto, você se fortalece, né? E aí, por exemplo, para te dar um exemplo, nosso primeiro módulo é tomada de decisão e liderança da mudança. Olha só, né? Tomada de decisão, você tem que decidir. A autorresponsabilidade, aquilo que a gente falou, que você tem que ter uma responsabilidade da mudança, não esperar pelo outro. E aí isso vai trazer uma clareza de situação atual que você está vivendo, estímulo ao compromisso individual e do casal. Então é importante. E aí pensar o seguinte, se eu estou te falando que existe módulos, imagina você no segundo módulo, você pensa assim, como parar a escalada dos conflitos? Porque é uma escalada. Hoje é só uma cara feia. Isso que eu ia falar, vai aumentando os níveis, né? É uma cara feia, daqui a pouco não está fazendo, daqui a pouco... Então imagina você entender que você vai interromper isso, vai existir um exercício que você vai mapear esses padrões familiares do passado, vai ressignificar as suas crenças, implementar novas atitudes. Olha o quanto que isso é rico na nossa vida, porque foi assim que nós conseguimos realmente, né, fazer com que houvesse a reconstrução do nosso casamento. Isso, e cada módulo que a gente criou foi pensando nas dificuldades que nós tivemos e como que a gente resolveu. Então, no módulo 3, a gente fala sobre redescobrir a identidade, porque lembra que a gente falou que eu não posso esperar só que o outro mude? Eu também preciso mudar. Então, ele vai ajudar a resgatar a autoestima, os talentos, para que você
assuma o protagonismo do seu casamento, mas de uma maneira mais técnica, mais intencional e mais efetiva. Você assumir essa questão do casamento. Ele é meu, eu não vou abrir mão, né? Então nós fizemos isso lá no passado, não vamos abrir mão. Isso. Outra coisa, quebra de crenças limitantes. O que são essas crenças? Elas são coisas que te impedem, né? Você já tem uma programação e dentro dessa programação elas te impedem de você fazer coisas maiores. Então, a gente vai identificar e substituir por crenças positivas, porque essas crenças positivas elas vão fortalecer sobre o amor, sobre merecimento, sobre fidelidade. Você vai realmente entender do que se trata. Então assim, acreditar que você pode dar esse passo, pode superar os seus traumas, tem um módulo disso, superar os traumas, as mágoas. É o módulo 5 que você vai poder ter técnicas para curar bloqueios emocionais, restaurar a confiança, que é importante. Ter no módulo 6, né, o mapa dos relacionamentos. Então assim, é uma ferramenta para mapear o momento do casal, criar um plano de ação, ajustar a expectativa dos dois para vocês poderem avançar. No módulo 7, a gente vai falar dos perfis comportamentais e a convivência saudável. Lembra que eu falei que quando são diferentes e não tem entendimento, vocês acabam com atrito, se repelindo. E aí você, com a descoberta do seu próprio perfil e a descoberta do perfil do seu parceiro, você consegue ajustar a rotina e criar uma comunicação mais construtiva. Porque daí vocês vão somar e não se afastar. E no módulo 8, alinhando papéis e equilíbrio das responsabilidades. Vai redistribuir as tarefas, respeitando os limites saudáveis, revisão dos acordos conjugais, ou quem ainda não fez fazer esses acordos, isso funciona muito bem. E assim no módulo 9 é um dos meus preferidos. Eu também super adoro. Que é as linguagens do amor, né? Que é inspirado no livro também, a reconexão diária. Então assim, essa aplicação prática de gestos, né? Microgestos, desafios e celebração de avanços que possa ter no relacionamento. Mas exatamente na linguagem do parceiro, não só na sua linguagem. Isso né? mesmo que eu ia falar. Então assim, eu tenho uma linguagem do amor, a Fernanda tem o dela, e aí quando você descobre e você começa a colocar em prática, a gente começa a desfrutar desse relacionamento, começa a desfrutar daquilo que o outro tem de melhor a oferecer quando estamos falando, né, de casal. Só um minutinho, gente. Segura aqui. Os dois, já compartilha e abre de novo o outro, por favor. Olá, oi, voltamos. Então assim, pensando sobre isso, né, blindar o casamento do futuro. O módulo 10 é aquele que é a cereja do bolo, né, ou é o recheio mais gostoso do bolo. Que o módulo 10 ele fala de blindagem do futuro. Lembra que eu falei nós falamos aqui para você ter uma imagem do futuro, como que você quer se tornar? Então assim, aqui vai ter estratégia de manutenção, prevenção contra recaídas e fazer um plano a longo prazo, né? A longo prazo mesmo. Eu quero passar, eu falei que eu amo, né, estar com a Fernanda porque nós conversamos muito. E a nossa velhice, né, ou se Jesus voltar antes, mas se não, a nossa velhice vai ser essa questão de compartilhar, de viver, de contar histórias, de viajar, é o que mais gostamos de fazer. Então a gente está nessa expectativa que quando chegar lá na frente, nós vamos estar viajando, criando histórias para contar para os nossos filhos, nossos netos. Então pensando sobre isso. E, bom, você vai entrar também numa comunidade exclusiva, porque quando eu converso com algumas colegas de trabalho, às vezes de uma maneira informal, a pessoa tem a impressão de que ela está sozinha nisso, e não é verdade. Então, quando você tem essa comunidade exclusiva que está tratando só deste assunto, você vai encontrar pessoas que vão estar falando do mesmo assunto e vão estar te entendendo. Que é outra questão que a gente ouve bastante nos nossos atendimentos, é assim, eu não posso falar desse assunto com a minha mãe, eu não posso falar desse assunto com o meu irmão. Então, nessa comunidade, você vai ter pessoas que de fato entendam tanto quanto você o que é esse peso, qual que é a visão. Então isso é muito importante.
E nós vamos dar roteiros de reconexão, dinâmicas práticas para aplicar no dia a dia. Gente, não é só teoria, porque não funciona. É teoria e prática. É verdade. Porque tudo isso que a gente já aprendeu já transformou o nosso casamento e de muitos outros casais que a gente mentora. Só isso, só? Bom, esse curso ele já tem muitos módulos, foram pensados todos com muito carinho, mas hoje é o nosso primeira vez que a gente está vendendo esse curso, oferecendo ele para outras pessoas. Então a gente decidiu trazer aulas especiais, que geralmente a gente faz aulas separadas, então a gente resolveu juntar para potencializar o que vocês vão estar aprendendo. Então, para a primeira turma, você que está aqui hoje agora, neste momento, ouvindo. Então, a gente pensou num bônus que ele chama Tempo Zero. Por quê? O que mais a gente ouve mas caiu na rotina por falta de tempo. Sim. Então, nesse bônus, a gente traz técnicas rápidas de reconexão para quem diz que não tem tempo. Em média, esse curso ele custa R$350. Mais alguma coisa? Aí pensando o seguinte, no né? bônus 2. Pensar que cada vez mais nós estamos criando um caminho de aprendizado para chegar aonde devemos, né? No bônus 2 Só Eu Quero. É um guia prático para o cônjuge motivado a liderar o início dessa reconexão, né? Então, assim, mediante a resistência do casamento, a resistência do parceiro, como quebrar isso, né? Como que você vai realmente criar um caminho que possa quebrar tudo isso? E aí nós queremos entregar também como bônus para você, para que você possa colocar isso em prática. E normalmente nós cobramos R$390, mas nós estamos entregando para vocês agora. Bom, no bônus 3, a gente pensou numa aula que chama Superando Recaída. É um vídeo prático que traz algumas sugestões, né, e orientações para você lidar com as recaídas, com as crises agudas, com o retrocesso. Por quê? Gente, nós até já fizemos conteúdo sobre isso. Mudar não é fácil. E às vezes a pessoa fala, eu realmente mudei, mas depois de 2 meses a minha esposa falou que eu voltei a ser a mesma pessoa. O meu marido disse que eu estava sendo igual. Então esse bônus é especial para você ser constante e não deixar cair e voltar para essas crises agudas. Geralmente esse curso a gente cobra R$270 por ele. E aí, pensar que você pode ter o acesso estendido a essa comunidade, né? Então queremos também te dar como bônus 3 esse suporte extra por mais 3 meses, né, após as 12 semanas que nós vamos passar juntos, né? Então, assim, isso é fazer com que... Encontros periódicos online, né? Isso que eu ia falar, no sentido que nós vamos ter esse encontro mensal, onde você vai ter uma mentoria, nós vamos estar conversando sobre o progresso de tudo o que aprendeu, o que deixou de colocar em prática ou não, e aí passar esse tempo juntos para entender e também colocar novas ferramentas em práticas ali. Normalmente a gente fecha um grupo por R$720 para cada pessoa, né, para que a gente possa conversar ali, mas nós queremos entregar isso para você também. Bom, gente, quem aí gostaria de ter esse acompanhamento, esse acesso rápido às respostas e ter esses bônus extras para fortalecer o casamento? Porque, como a gente falou, o curso ele já é bem completo, mas a gente colocou mais coisas que é para ser mais rápido essa restauração que vocês estão buscando. E assim, pensar que por mais que você venha e você conheça já o nosso trabalho, aquilo que a gente vem entregando gratuitamente, tudo que nós queremos realmente fazer com que você evolua no seu casamento, amadureça, e também, quiçá, você acreditar que dá para ver no curso, e na hora que você entra, porque pode acontecer, muita gente pensar, pô, e agora? Eu entrei, mas não é bem isso que eu queria. Então, olha eu fui só, com a cara deles, achei que era legal no conteúdo gratuito, mas sim, agora no curso não gostei. Qualquer coisa, gente. Pode acontecer, então a gente também te dá essa garantia que se em 7 dias você sentir que o programa não faz sentido, né, para a sua história, ou sei lá, simplesmente você não gostou das aulas, né, então nós devolvemos cada centavo. Sem assim, simples assim, preto no branco, no sentido que é sem risco nenhum. Não, em 7 dias, não gostei, tá aí, toma de volta. Nós não queremos ficar com o seu dinheiro.
nós queremos criar histórias juntos, queremos crescer juntos, né? Então, por essa razão, eu trago essa garantia para você. Não, e tem mais, né? O Maicon sempre fala isso, que nos contratos a gente coloca sempre uma cláusula. A última cláusula. A última cláusula, e a gente trouxe para cá também. Por quê? A gente confia tanto no nosso trabalho que a gente quer oferecer uma segunda garantia, que a gente chama de garantia condicional. Sim, é importante, né? E por que ela é condicional? Porque essa daí já é um pouquinho, você precisa cumprir algumas coisas também, né? Pra gente ter certeza que de fato não funcionou. Mas assim, se até 90 dias, gente, 3 meses após a compra, você disser pra mim, Fê, eu assisti todos os módulos, ou pelo menos participou de 8 sessões dos encontros que a gente vai fazer. Eu apliquei os exercícios, porque na comunidade a gente compartilha os ganhos, né? Que as pessoas têm, as conquistas que vão acontecendo, as melhorias, então a gente também compartilha. Sim. E aí você chegar pra mim, olha, eu fiz tudo isso mesmo, agora eu tentei tudo mesmo, e não deu certo. Como o Maicon falou, a nossa ideia é de fato ajudar as pessoas a terem uma versão melhor e restaurar o seu casamento. Então, se você me falar, eu fiz tudo isso e não deu certo, a gente devolve o valor investido. Sim. E mais 10% do valor que você pagou. Por quê? Você perdeu tempo com a gente, você gastou seu tempo assistindo, então a gente quer devolver o seu dinheiro e ressarcir mais 10% pelo tempo que você perdeu com a gente, já que não funcionou. É assim, bom, levamos, né, quase 20 anos para aprender tudo isso, sem contar os 23 cursos que nós já fizemos na área de desenvolvimento pessoal. A maior parte deles foi nos Estados Unidos, como eu falei para vocês. Nós temos mais de 9 horas de atendimento. 9.000 horas. 9.000 horas, né? 9 horas. 9.000 horas de atendimento, de consultoria, palestras, sessões, treinamentos. Então, assim, você São não muitas histórias, gente, catalogadas. Muitas histórias mudadas. Muitas pessoas que contratam a gente pra, olha, eu vou terminar meu casamento e agora eu quero ser uma pessoa melhor. Ok, tá bom. E aí depois ela conta pra gente como foi, que passo a passo, ela mudando a si mesma, ela conseguiu ir mudando outras coisas a ponto de achar que terminar não era uma opção e que ela precisava restaurar o casamento dela. Sem dúvida, e assim, enfim, poderíamos cobrar aqui uns 50 mil, como um cliente até mesmo falou essa semana, né, que estava procurando, mas até então a entrega gratuita, ou a entrega da sessão que nós entregamos a ele, né, ele não tinha visto isso em lugar nenhum, e olha que ele já estava procurando há mais de 3 meses, que ele está, né, desesperado para voltar no seu relacionamento. Então, assim, afinal, quanto vale restaurar o casamento, né? Trazer a alegria de volta para a sua casa? Quando a Fernanda e eu decidimos cuidar de casais, precisava ter um valor que muitas, né, pessoas conseguissem. Tivessem acesso, né? Então, pensando assim, em ajudar o próximo, fazer com que realmente você tenha essa oportunidade como um dia nós tivemos. E você viu que além do curso a gente está trazendo diversos bônus, que é para te ajudar a ter um resultado mais rápido. Bom, somando os bônus, né, a gente chegou no valor de 5.600, que são esses bônus. Esses outros cursos que a gente está oferecendo, que geralmente a gente cobra, a gente está colocando gratuito incluso nesse curso também. Mas, por ser o nosso lançamento, a gente não quer que você pague todo esse valor. A gente quer de fato que você assuma o compromisso e consiga comprar com a gente e já entrar com a nossa turma. E aí nós pensamos no valor e chegamos aqui numa média para que você consiga investir o valor de R$ 1.997. Então, de 5.600 e alguma coisa para 1.997. Isso é cerca de 64% de desconto, é mais da metade. Nós queremos fazer isso porque, como eu te falei, queremos te entregar, queremos, né, o seu melhor. Você tem garantia, né, que nós vamos entregar tudo que nós tem de conhecimento, de vivência, nós vamos te entregar. E aí pensar que você tem a oportunidade de participar, de estar de mão dada com a gente, podendo realizar, fazer, movimentar, isso é muito importante.
Então, assim, você vai poder garantir hoje. Então, assim... Temos uma surpresinha, uma surpresa. Uma surpresa para você, tá? Porque se realmente faz sentido você estar com a gente, passar pelo processo, esse tempo aqui de aprendizado, e juntos nós podemos realmente fazer com que você se torne uma pessoa melhor, você torne um marido, uma esposa melhor, né, um pai, uma mãe melhor, um profissional melhor. Então, dentro de 24 horas, se você realmente tomar essa decisão hoje, de vir estar aqui conosco, né, e participar do Método Solove, e poder realmente fazer essa reconexão novamente com o seu parceiro, você vai pagar R$ 1.497. R$ 1.497, e quiçá, se você preferir parcelar esse valor, você vai poder parcelar até em 12 vezes de 147. Olha só, 12 vezes de 147, investir no seu casamento, na sua vida, no seu crescimento, né, em tudo que você acredita que você pode realmente alcançar, né, é um valor que nós pensamos muito com carinho, com amor, né, e o valor do curso é menor do que uma consulta de casal. É a menor que nós podemos hoje fazer para que você realmente tome essa decisão. E olha só, tudo isso que aconteceu na nossa vida, lembra que eu estava quebrado financeiramente. E eu não tinha dinheiro para fazer curso, mas nós tomamos uma decisão. Por um ano, 50% do salário da Fernanda foi para pagar todos os cursos que eu precisei fazer para sair da crise existencial. Eu era o Júlio, tinha 3 empregos para poder realmente recompor os nossos gastos. Então, assim, pensar sobre isso, você vai ter que pagar tempo e dinheiro para você mudar de uma vez por todas. E ainda melhor, isso que você está vendo aqui junto conosco no Método Solove é acesso vitalício. Vitalício. Então, eu quero o seguinte, hoje, especificamente hoje, essa é uma oferta única, exclusiva para esse lançamento semente. Nós não imaginávamos que nós iríamos estar aqui falando com vocês, fazendo todo esse movimento. Então, porque há muita procura, a gente passou a semana toda, há 2 semanas nós estamos atendendo casais individualmente, então por isso que a gente viu essa necessidade, a gente está cancelando, tem pessoas que vai ser, né, atendidas daqui praticamente 40 dias, porque não temos mais agenda. Então, pensando nisso, as nossas vagas também se tornaram limitadas, né, nesse curso, porque a gente quer dar mais atenção, acompanhar, fazer todo o movimento junto, não é só números dentro de sala, não, são vidas que nós nos importamos, porque um dia nos importaram. Então, assim, as vagas são limitadas e não sabemos quando nós vamos abrir uma nova turma, porque nós ainda temos atendimentos individuais para fazer, tem contrato comercial para eu atender, então eu não tenho como estar aqui todos os dias, não tem como a gente estar em live todos os dias. Então é pensando sobre isso, né? E depois que as vagas acabarem ou o cronômetro zerar, essa condição não vai mais se repetir. Vai voltar o valor primeiro original, os 1.997, e quiçá, na hora que estiver esse número de pessoas dentro da nossa sala, fechou e você não vem. Você pode querer me pagar 4 mil, 6 mil, 10 mil, você não vai participar, porque é uma questão de honra, é uma questão de justiça e transparência com todos que nos acompanham. Então é pensando sobre isso, você tem essa oportunidade. Bom, então só repetindo aqui como ficou, então, à vista no cartão, 1.497. Em 24 horas, hein? Nas primeiras 24 horas. Isso. Ou 12 vezes de 147 no cartão. Então, quem também estiver adquirindo hoje, leva todos esses bônus que a gente falou. Sim. E eu queria dar mais uma condição especial que você falou. Ela gosta disso. Sem combinar. Ele faz o atendimento, às vezes a pessoa fala assim, Michael, mas eu não tenho o cartão. Como que eu vou fazer para fazer esse pagamento? Eu tenho que ver com a minha tia. Eu precisava ver com a minha mãe. Então, assim, a gente quer verdadeiramente que não haja impeditivo para você. Então, se o cartão é um impeditivo, escreve pra gente boleto no direct, seja no Instagram, seja no TikTok.
E aí nós vamos pedir para nossa equipe entrar em contato com vocês, ou eu mesmo, Maicon, a gente vai checar todas as mensagens agora no final. Vamos entrar em contato com eles? Como? Vamos entrar em contato? Ah, nós dois? Não vamos falar com a equipe não. Bora! Vamos falar com gente, ele. É muita mensagem. Você vai falar com a gente, hein? Eu vou falar com você. Tá, então assim, olha, não tem o cartão, gente. Vem que a gente tá te esperando do outro lado. Então escreve boleto no direct, tá? Porque na live vai sumir o comentário. Vai sumir o comentário. Então entra lá nas mensagens e manda pra gente boleto, que a gente vai chamar um por um pra gente explicar melhor como funcionam as condições. Sim, combinado. Nós vamos fazer isso, Boa. né? Então, recapitulando, em 24 horas você vai poder pagar R$ 1.497. Amanhã, a partir das 9 horas, né? Já não tem mais essa condição. Vira abóbora. Vira abóbora, porque aí vai para 1.997. 1.997, R$500 a mais. Então assim, você não precisa pagar R$500 a mais, você só precisa decidir. Maicon, não tenho esse dinheiro, eu sou assalariado, não tenho como te pagar. Você vai ver que dentro do nosso curso vai ter um pilar de vida financeira que você vai ali, eu quero te entregar um pedacinho sobre isso, que vai mudar a sua mente. Eu normalmente gosto de empreender, nós vamos empreender juntos, vou te ensinar a fazer algo, vou criar um leque de possibilidades ali para você poder realmente angariar esse valor, você buscar esse valor no mercado que já existe, nem que for para nós vender paçoquinha junto, nem que for para nós criar pudim junto, nós que for para vender bolo junto, mas nós vamos fazer alguma coisa para que você esteja dentro, né, participando dessa comunidade, do método Solove, para a gente crescer cada dia mais. E se ficou alguma dúvida, aí sim, o nosso time está pronto para te ajudar no WhatsApp, ou no direct do Instagram, no direct do TikTok, aí fala com a gente, qualquer dúvida que você tenha. De verdade, né? gente. Pode falar, porque falar. Nós estamos aqui para poder realmente fazer com que isso venha a acontecer, essa restauração, essa transformação. Nós vamos nos dar o máximo, né? E agora é com você, para a gente poder continuar como está. Não, é para que a gente passe por uma transformação, então é com você. E, gente, como nós falamos, também o Maicon citou um cliente dele que faz 3 meses que ele procura vídeos, assiste coisas, muita gente dá esse depoimento pra gente. E, claro, você pode tentar sozinho, sim, mais uma vez. Só que você vai estar correndo o risco de se ver vivendo um mesmo ciclo, que você mesmo já chegou no momento de pensar, poxa, eu já fiz de tudo. Então, você pode tentar sozinho, mas vai correr esse risco. E aí pensar o seguinte, né? Ou pode dar esse passo seguro, vindo com a gente, que já passou por tudo, já venceu muita coisa, já decidiu muita coisa, e aí agora é hora de caminharmos, darmos as mãos um para o outro, para que a gente possa seguir esse passo a passo. Bom, gente, então a gente já se alongou bastante, porque a gente gosta de conversar, você tá vendo, né? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, de coração aberto, e... gente, de verdade, dê o primeiro passo. A transformação do seu casamento começa hoje. Então, não perca mais tempo. Não vai tentar sozinho? Não, vai estar com a gente. Vai estar com a gente. Não corra mais esse risco. E a gente vai esperar vocês do lado de lá. Clica aí. Gente, né? E o link do curso tá na bio do Instagram. Pronto. E tá na bio do TikTok. É só entrar lá. Aí tem a forma de pagamento à vista e tem a forma de pagamento parcelado. E se for no boleto, manda mensagem pra gente no direct. Vamos fazer parte dessa comunidade. Gente, mais coraçõezinhos pra gente terminar, Manda coraçõezinhos. E, gente, obrigada mais uma vez. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.